Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria agradecer a todos por prestigiarem o canal aqui, por disponibilizarem o seu tempo para assistir a gente, assistir o nosso conteúdo. Eu peço o seu apoio, porque esse é um canal voluntário, então clica no link que tem na minha bio, no meu perfil aqui do Instagram, bmint, @bmint, para vocês visualizarem o canal no YouTube. Todas as entrevistas que foram realizadas aqui, vocês conseguem também assistir lá. Então, isso é bem bacana, é uma proposta de compartilhar conhecimento. E hoje eu estou aqui no domingo à noite, né, às 6 horas, para conversar sobre um tema muito legal, que é numerologia e astrologia, com a Leni Almeida, que é a nossa convidada, que topou participar. Oba! E por isso eu também queria agradecer por você ter aceitado esse desafio. Eu estou sempre disponível, Bia. Eu gosto muito de falar sobre meu trabalho, sobre toda a minha trajetória, tudo o que esta atividade propicia para as pessoas. Eu amo o que eu faço, essa que é a grande verdade. Então, por esse amor é muito mais fácil falar e compartilhar. Com certeza. Olha quem tá aí já. A Lena, conhece ela? Já ouviu falar? Já ouvi falar, como dizem os meus irmãos, somos colegas de barriga. Ai, o pessoal Mas eu tá sou mais velha que participando. ela, viu? Ah, é? Sou. Que bacana. A gente Mas ela é tá. um Eu show. vou. Não entendi, perdão. Minha irmã é um show. Ah, um show. Ela colocou. Eu adorei conversar com ela hoje, agora há pouco. Foi muito, muito bom o bate-papo. Até assistir novamente. Eu sempre faço isso, né? Porque eu preciso ver também como é que tá o vídeo e tudo mais, para ver se tem alguma falha, enfim, para poder gravar. E antes da gente começar o vídeo, Leni, eu queria pedir a sua autorização para posteriormente poder gravar realmente essa conversa e publicar aí no YouTube. Pode ser? Autorizadíssima. Então, vamos lá. Bom, eu conheço Vamos. você um pouquinho e eu queria que o pessoal também pudesse te conhecer, então eu queria que a gente começasse com a sua apresentação aí. Quem é a Leni? A Leni Almeida é uma buscadora que há 30 anos desenvolve um trabalho como numeróloga, fazendo um link com a astrologia e o tarô, como uma forma de auxiliar as pessoas a ter um autoconhecimento, porque a vida ela sempre está nos exigindo nos conhecer, nos entender, trabalhar melhor as nossas questões. E a Leni Almeida é isso. Há 40 anos estudando assuntos relativos à alma humana e há 30 anos atuando efetivamente nesse mundo de meu Deus. Que mais que você quer saber sobre mim? É tão difícil falar da gente, né? É difícil. E quando a gente se identifica, ainda que a gente faz o que a gente ama, a gente tem uma tendência a se apresentar pela nossa profissão, porque é uma identificação, faz parte da identidade depois, né? Então, meio que mistura tudo, e aí, na hora de falar, a gente fala, né, ali daquela profissão, do que a gente faz, então... Porque se eu disser que eu sou numeróloga só, não, eu sou uma fonte de muitas coisas, né, de muitos valores ou de muitos aprendizados, e que me permite compreender que eu sou, acima de tudo, um ser que está buscando evoluir através das experiências e do convívio com as pessoas. Eu costumo dizer que cada experiência que eu tenho com as pessoas que eu atendo é uma especialização que eu tenho, é um aprendizado muito grande, é uma sensação de que é um capítulo que eu escrevo para a minha própria vida, para o meu aprendizado. Então, assim, eu sou muito grata por esses 30 anos de trabalho. Muitas pessoas já passaram pela minha vida, e eu sou imensamente grata porque todas elas, de alguma forma, deixaram registrado, tatuaram também na minha alma alguma coisa muito importante. Então, essa é a Leni Almeida.
Bacana. E para quem não sabe, né, a Leni, ela tem canal também, né? E ela divulga aí diversas, assim, às vezes ela entra, põe um vídeo super bacana falando sobre as expectativas, né? E aí ela abre ali o tarô, ou ela fala sobre a astrologia. Então, é interessante até vocês acessarem ali, seguir a Leni, acesse o canal dela e acompanha caso você se interesse por esse tema, que eu acredito que é bem interessante. As pessoas, elas acham que não tem uma explicação, mas é uma ciência, né? Então, é isso que a gente veio aqui se propôs a falar, para quebrar esse paradigma, né? Então, Sim, essa busca sempre que as houve muito pessoas... preconceito, viu, Bia? Quer dizer, muito lá atrás, até pela falta de informação, pela falta de exposição, porque muita gente tinha receio de mostrar a cara, às vezes até era um trabalho marginalizado, ou com discussões um tanto de questionamento, porque é, é uma, não é ciência, ou é alguma coisa oculta, e na verdade a gente percebe que quando nós lidamos com determinados assuntos, como numerologia, onde nós trabalhamos com a numerologia pitagórica, quando nós fazemos o mapa, nós temos uma gama de cálculos, hoje, obviamente, muito mais fácil, porque existem programas que a gente os profissionais dessa área têm uma facilidade de acessar, né? E o que demorava muito tempo para se fazer um mapa, porque era régua, compasso, esquadro, canetas coloridas. Hoje a gente faz em 2, 3 minutos, graças a Deus, porque isso facilita demasiadamente que um cálculo que era tão difícil, hoje tem uma facilidade grande, e o intérprete, porque na verdade não é apenas o cálculo, mas aquele que interpreta, aquele que faz a leitura do seu mapa, seja o mapa numerológico, quanto o mapa astrológico. E eu mesclo esses três assuntos num só, que é a maneira que eu encontrei de amplificar as informações acerca de cada pessoa, né? Porque você traz uma gama de informações a respeito do seu nascimento, né? O horário que você nasceu, a cidade que você nasceu, o nome que lhe deram, a data que o universo escolheu para você vir e cumprir uma missão. Então, tudo isso é estudado dentro dessa trilogia, que eu falo que é a trilogia do conhecimento humano. Perfeito. E eu queria assumir aqui publicamente que eu sou cliente da Leni, né? Então eu realmente, né? Anualmente eu vou, eu peço o mapa, eu quero saber, quero ter um direcionamento, né? Então, assim, para mim é muito importante e sempre faz sentido. Tudo faz sentido. E é incrível como realmente uma ferramenta reforça o que a outra passou. Então, você vai, Sim. faz um, depois você faz outro, depois faz outro, você mostra, ó. E aí você realmente a gente pensa, nossa, como pode, né? Tudo serem ferramentas tão diferentes, mas falarem a mesma coisa. Sim, Então, elas se muito interligam, legal. Bia. É uma coisa muito interessante, porque quando a gente olha uma carta do tarô, principalmente o tarô que eu utilizo, que é um tarô astrológico, onde contém numa carta só números, símbolos, planetas, mitos, aspectos de psicológicos. Então, é uma gama de informação numa carta só. E esta carta, quando é transformada no número da pessoa, é uma ampliação, porque você tem ali um histórico muito vasto da identidade de cada pessoa. Então, é muito legal, porque as pessoas até muitas vezes dizem assim, como é que você me conhece tanto? Parece que você convive comigo. Não, gente. O seu nome, a sua data de nascimento, tudo que você traz na sua bagagem hereditária, tudo que você veio aprender por aqui, está contido no seu eu,
nessa força que lhe possibilita entender a sua trajetória na vida e em todos os campos que você vai percorrer. É isso aí. Olha, para quem não sabe, para quem entrou agora, a gente está aqui ao vivo às 6 horas no domingo, conversando com a Leni Almeida sobre numerologia, astrologia e um pouquinho aí sobre tarô também, né? Sim. Quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser perguntar, pode interagir, pode perguntar. Nós estamos aqui. Eu tenho certeza que a Leni vai ter o maior prazer em responder né, o que tiver aí à disposição, aí dentro do contexto, né, que a gente está abordando aqui. Sim. E às vezes a própria análise do momento, as situações que nós estamos vivendo, as influências externas, elas também são motivos para nós entendermos como atuamos dentro deste processo. Por exemplo, como cada pessoa, com a sua bagagem, com seus conteúdos internos, está experimentando esse processo da pandemia. E eu posso confessar que cada pessoa reage, se torna influenciável ou influenciado por este processo que nós estamos vivendo, né? Quem é que está falando aí? Tem umas coisas aí já na tela. Essa bruxa velha é top. Essa criatura linda que está aí é uma pessoa que me acompanha nesses anos todos, a Renata de Castro, uma pessoa que eu amo de paixão, e a gente acaba se identificando com alguns clientes que passam na nossa vida, e eu tenho, assim, uma satisfação imensa, exatamente como eu falei anteriormente, de que essas pessoas foram tatuadas em mim por algum motivo. E aí eu sou muito apaixonada pelo que eu faço mesmo. Olha. Ela está dizendo que me conhece mais que eu mesma. Não tanto, né, bruxa velha? É assim que a gente se trata, porque ela também é bruxa. A gente tem aqui também um comentário da Iris 2424, né? Você estava até mencionando a respeito do comportamento, de que dá para identificar como a pessoa pode reagir diante desse cenário, de acordo com o que você consegue avaliar, né? Pela numerologia, pela astrologia. Aqui perguntando o seguinte: gostaria de saber sobre a pandemia. Até quando? Olha, eu tenho um vídeo, inclusive, sobre isso, porque muita gente me pediu, pela própria ansiedade, expectativa, medos, angústias, me pediram e eu fiz um vídeo, levantei 4 questões que eu acredito que sejam pontuais para este momento, quando nós teríamos uma calma nessa pandemia, foi visto através do tarô, que até o dia 21 de junho, óbvio que essas questões, elas têm um fator muito importante na ciência, né, na evolução das pesquisas. Então, é como se houvesse realmente uma leveza, vamos colocar assim, mas até novembro, as pesquisas, as vacinas e tudo já estarão disponibilizadas. Isso é a visão do tarô sobre este processo, né? E obviamente, os impactos que isso poderia causar na economia, porque uma coisa, obviamente, caminha em relação à outra. Naquele momento que eu analisei, no começo do mês, o tarô comentou ou expressou que em agosto nós começaríamos a uma retomada. Eu até fiquei feliz, porque depois de uma semana o próprio ministro comentou que, ministro da Economia, que a partir de agosto, setembro, a vida estaria sendo retomada financeiramente. Então, nesse aspecto, foi das questões que foi perguntado para o tarô. Outro aspecto foi em relação
ao presidente, à liderança política, mas aí a gente está falando da pandemia. Mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, né? Vai. É o que importa. Mesmo que cause em todos nós uma ansiedade muito grande. Eu confesso publicamente que tem mexido demais comigo. Por mais que haja o controle, a busca do equilíbrio, a comunhão com algo maior que nos protege, as orações, mas há realmente uma preocupação, porque nós não somos o nosso mundo, o nosso núcleo. Eu não sou sozinha para considerar que a minha zona de conforto está tudo bem. É uma preocupação com o todo mesmo, com as emoções das pessoas, com as angústias das pessoas. Então, tudo isso mexe comigo, porque eu sou canceriana, né, Bia? E como tal, canceriana com ascendente em aquário, tem toda essa questão. O meu núcleo, mas também o núcleo social, o mundo como um todo. Então, isso mexeu literalmente. Agora, eu estou mais tranquila, é uma confissão que eu faço, mas mesmo trabalhando todos os dias, me pegou. Sinceramente pegou, e eu tenho certeza que agora as coisas começam a ter um pouco mais de calma na vida das pessoas. Eu particularmente, né, ouvindo você falar, eu acredito que talvez a gente tenha uma sensação de que tudo está interligado e que está fora do nosso controle. E aí, quando a gente perde, teoricamente, né, o controle, que é uma ilusão, né, faz com que a gente tenha essa sensação, às vezes, de frustração, de insatisfação, de impotência, ou, falo por mim, né, ou realmente de indignação, ou qualquer que seja aquela sensação. Mas é uma sensação, teoricamente, no início negativa. Depois que eu comecei a enxergar isso como uma oportunidade de renovação, né? A gente vê até os vídeos, hoje eu recebi vídeo da natureza, como os animais estão retomando o seu lugar, que nós invadimos. Então, eu estou passando a enxergar tudo como um processo de renascimento, de algo novo, né? Sim. E isso de enxergar realmente que está todo mundo conectado e que é importante a gente se enxergar como um organismo único no universo, que realmente nós somos, né, um só. Então, eu acho que é uma coisa boa também. Então, até a gente está conversando aqui, se derivou disso, porque se não fosse por causa disso, eu não estaria aqui, né, proporcionando essa rede de compartilhar informação, conhecimento, enfim. Então, acho que tem um lado positivo, né? Então, vamos focar no positivo, né, gente? Como tudo na vida, eu costumo dizer que, isso não é uma condição minha, mas o universo é feito de dois lados. Tudo na vida tem os dois lados para justificar exatamente uma compreensão do peso, da medida, dos ônus, dos bônus, do feio, do bonito, da noite, do dia. Então, esta visão, ela é exatamente para nós entrarmos em contato com esses dois polos tão distintos, tão antagônicos. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, Bia, tem a ver com a busca do caminho do meio. Tem a ver com a necessidade de olhar para esses dois lados. Por que eu estou presa dentro de casa? O que é que eu preciso olhar? Quais são as minhas emoções, sensações, expectativas? Como é que eu me relaciono? Como é que eu tenho uma convivência? Qual é a minha visão de compaixão, de compartilhamento? Enfim, eu sempre vejo o caos
apesar de não gostar muito dessa visão catastrófica, eu sou muito otimista, mas eu acredito que o caos ele lhe dá uma sacudida. É como quando você perde alguém, quando você rompe uma relação, quando você precisa olhar para o seu eu e dizer por que que isso aconteceu? Qual foi a minha participação? Onde eu atuei com mais ego, com mais agressividade, com mais impessoalidade, ou com excesso de doação? Então, são os pontos em que, inevitavelmente, a gente vai precisar olhar. Então, no meu trabalho, nesse formato que eu desenvolvo, eu não tenho a pretensão de mudar ninguém, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? No entanto, quando alguém tira o véu da ilusão, a venda nos olhos, ou até manifesta uma opinião à luz de um estudo desse, sem julgar, sem pressionar, sem criticar, inevitavelmente você vai dizer, eu preciso olhar para essas questões. Eu preciso entender. Isso é com família, com patrões, com amigos. E chega um momento em que, pelo próprio mapa, pela própria circunstância de que ele abrange 12 áreas da nossa vida, que são as 12 casas astrológicas, inevitavelmente nós vamos ter que olhar todos esses lados sem ser omisso a nenhum. Porque as coisas são interligadas, né? Se eu olho para o meu casamento, eu olho também em como eu lido com os meus filhos. Se eu olho para o meu trabalho, eu vejo como eu estou lidando com o meu dinheiro. Então, está tudo muito junto e misturado. Não dá para dissociar. Nós somos feitos de uma matéria, de uma amálgama que se junta para fazer um ser só. Isso é muito legal quando a gente se descobre. E a gente está sempre... É tanto que a cada ano nós temos um número. E esse número nos coloca em xeque. Porque se a gente não fez a lição de casa lá atrás, quando vivemos este número que estão sendo repetidos, aí é onde nós vamos entrar em contato com o processo de será que eu não aprendi a lição? Será que eu não evoluí? Será que eu não mudei os meus paradigmas? E aí é onde a vida diz, tem tempo ainda, vamos reler o nosso livro da vida. Ai, com certeza. O pessoal está comentando aqui, ó, esse assunto. A Mary colocou aqui, começamos a descobrir a verdade na convivência. E a Cefacina disse, tudo isso que estamos passando, com certeza tem um propósito. Sem dúvida. Eu acredito que olhar para dentro é muito complicado. É a mesma coisa quando você resolve procurar alguma coisa que você acha que perdeu. E você, muitas vezes, nem se dá conta que tinham outras coisas que podiam ser úteis na sua vida e que você está procurando uma coisa e acha outra. Você procura, você questiona algo e você encontra uma outra resposta. Então, é muito legal quando você olha para dentro. E quando você olha para o outro, inclusive com a intenção, né, a minha irmã é muito sábia nesse sentido de convivência, quando a gente questiona o outro, quando a gente julga o outro, a gente tem aquilo dentro de nós. E aí é muito legal quando a gente faz essa conexão. O outro é o nosso espelho. O outro é a nossa referência de que eu tenho que brigar todos os dias para ser um pouco melhor. E é duro. Não é fácil. Não é fácil porque, Bia, nós viemos de estruturas extremamente antagônicas. É só olhar a origem dos nossos pais distintamente, né? Aí, esses pais, com essa bagagem hereditária, colocam um ser no mundo.
E esse ser, ele precisa identificar que ele tem os valores desses dois conteúdos, dessas duas bagagens, de uma forma muito importante. E olhar para esses dois lados é desafiador, porque você tem que olhar para a sua origem e que papel você tem para melhorar aquilo que vieram deles. Então, é desafiador. Viver é um grande desafio. Sem dúvida. E vamos ver aqui, que mais? Tem mais algum comentário? Despertar é bem difícil, sabe as palavras, o pessoal está elogiando bastante. Bem legal. Tenho muita gratidão por você, Leni. Sempre me ajudou muito, amiga muito querida. Regina Cravo. Ah, bonitinha. É uma querida. Bom, então a gente conversou um pouquinho sobre sobre como você consegue mesclar essas técnicas, né, de estudo para conseguir apresentar um pouquinho teoricamente aí da personalidade da pessoa e de uma tendência ali comportamental, né? Como que seria a numerologia e a astrologia? Como é que eu posso explicar? Eu entendo que sejam completamente diferentes, mas eu queria que você explicasse a diferença. O que é numerologia e o que é a astrologia? Quando eu fiz essa associação, eu criei uma metodologia de atendimento onde os dois estudos se interligassem. Então, eu faço uma análise assim. O nosso nome é como se fosse o nosso self, o nosso sol astrológico. A nossa data de nascimento, que é como o mundo vai nos ver, é como o nosso ascendente. E a nossa lua, que é toda a nossa parte emocional, toda a nossa estrutura afetiva, toda a nossa condição hereditária, é como nós vamos lidar com esses dois pontos do ego, de como eu realmente sou e de como eu vou colocar essa persona no mundo. Então, o que é que fica muito, muito legal nessa fusão? A análise do nome, que são letras transformadas em números. Esses números vão identificar aspectos da personalidade, comportamento, temperamento, sentimento, virtudes, particularidades, os conceitos éticos, morais, emocionais e espirituais, e uma gama de coisas que estão no nosso DNA. E a astrologia também, porque o próprio nome diz, o mapa astral. Mapa é o caminho, é a direção, é onde eu quero chegar. Como é que eu vou percorrer este caminho, o mapa, eu costumo dizer até que é o nosso GPS. Aquele que vai nos conduzir. Às vezes até a gente erra o percurso e o GPS recalcula. Porque é exatamente uma analogia simplória, mas ao mesmo tempo uma forma de dizer que às vezes a vida faz você recalcular aquilo que porventura você desviou da rota, né? E o tarô, ele é tido como a rota da vida. Então, por isso que eu não consigo, óbvio, fazer um estudo. Né? É difícil. Não. Eu faço, mas parece que fica faltando um pedaço. Então, assim, por exemplo, quando uma mãe vem até mim para fazer a numerologia do filho que vai nascer, ela ainda não tem noção de qual é o momento que ele vem ao mundo, qual é o momento que ele quer chegar para essa vida, né? Pode ser uma coisa programada, aí nós temos condições de identificar como esta pessoa, como fazer o mapa, qual é o melhor horário para a criança nascer, porque tem todo um contexto. Como é que essa criança vai lidar com o pai, com a mãe, o nome que ela traz, qual é o grande desafio que ela vai ter. Porque muitas vezes, o que acontece? O pai e a mãe escolhem um nome pessoal. Só que existem sobrenomes de ambos.
como juntar essas duas fontes? O que é que vai ser melhor efetivamente para essas criaturinhas? Para essa criatura, não é? Que já vem de uma fonte extremamente importante, de pai e de mãe. E ela precisa ter a identidade dela. E essa identidade está exatamente pautada no nome e na data de nascimento. E em tudo aquilo que envolve esse contexto. Então, eu me sinto muito feliz quando os pais vêm para fazer a numerologia do seu filho, para entender qual é o melhor formato, o que é que essa criança vai trazer para a vida. E é muito, muito legal essa confiança. Porque, afinal de contas, eu me torno madrinha por ter ajudado, por ter orientado, ou por ter sido confiada nesse contexto. Então, é muito legal. E quando a gente fala de numerologia, né, acho que até por uma questão lógica, as pessoas percebem que são números. E para quem não conhece sobre o assunto, queria só que você explicasse como que funciona esse cálculo, o que é feito com esses números, por exemplo, da data de nascimento, ou do nome, a letra, como que é feito esse cálculo? É assim, existe uma tabela que se chama alfanumérica, onde os números são colocados do 1 ao 9 e as letras são colocadas embaixo destes números, do 1 ao 9, para calcular o número das letras, né? Então, por exemplo, o AJS corresponde ao número 1, o I e o R ao número 9. E assim há uma sequência natural. Cada número, apenas o número 9 só tem duas letras que correspondem a esse número. As outras letras do 1 ao 8 têm três letras para cada número, né? Então, tem gente que tem um nome curto e compõe esse nome com todas as letras. Tem gente que tem um nome imenso e tem falta de letras. O que é que a numerologia se propõe? Arrumar. Por exemplo, eu tenho 2 nomes antes do Leni, que, aliás, para quem não sabe, o Leni foi incluído por uma questão de não ter sido colocado na minha certidão de nascimento. Eu já tinha 34 anos. Mesmo que, e não foi por uma questão numerológica, porque eu já tinha isso dentro da estrutura da minha vida. O nome oficial e o nome que me chamavam desde que eu nasci. É tanto que eu conto essa história que é engraçada. Nós íamos para a escola com 7 anos de idade e eu não respondi no primeiro dia a chamada da professora. Nossa. Porque, na verdade, em casa na minha... não era o meu nome. Então, fui até castigada por não responder, né? Como se eu não tivesse ali presente, eu não fazia parte daquilo ali. Porque o Leni não estava ali. Então, é muito louco quando você tem, por exemplo, um apelido, né? E não era apelido, foi um erro de registro, foi uma situação diferente na certidão de nascimento. E eu incluí em 1994. E essa inclusão me permitiu ter, numerologicamente, um resultado diferente daquele da primeira certidão. Isso foi feito oficialmente, é claro, tem todo um conjunto da obra, não é como os artistas, quando incluem um apelido, ou como eles são chamados, né? A Xuxa, o Jorge Benjó, que na verdade não é por uma questão... Enfim, mas muita gente altera o seu nome, que não é o meu caso. Eu alterei por uma questão jurídica, né? Até por ser uma pessoa, vamos colocar, pública, né? Então, a numerologia, ela traz exatamente isso. Cada letra do seu nome tem uma referência numérica. E o resultado deste nome
intensifica todos os valores que você traz para a vida. E o que é que o numerólogo pode fazer? Arrumar. Arrumar esse nome para que ele seja para você e para o mundo uma energia consonante, uma energia equilibrada. E às vezes até um nome e um sobrenome passa a ser muito melhor do que o conjunto da obra. E aí, pela data de nascimento, Bia, pelo nome nós identificamos o ser. Quem é a pessoa? O que é que ela efetivamente traz para esta vida, né? Eu digo que é o DNA que ela tem, que ela vai colocar em prática, né? O exercício dela, o exame cotidiano dela. E a data de nascimento é como ela vai se comportar no mundo, como pessoa, como profissional, como ser humano, no convívio com os diversos núcleos, com as diversas tribos da vida dela, até encontrar nesses paralelos o que cada setor traduz para esse crescimento. Aí tem o número do ano. Como é que faz? Isto pega dia, como se fosse uma continha de somar, quando a gente aprendia na escola, lembra disso? Vamos colocar a data de hoje, 25, aí 25, embaixo, 04/2020, ou o ano que você nasceu. Este resultado, aí já tem um outro contexto, porque quando nós analisamos a data de nascimento, os números se ampliam, porque aí ficaria muito pobre ter apenas 9 números para dividir em zilhões de pessoas. Então, dentro desta análise de como a pessoa vai se comportar no mundo, existem os números do 1 ao 22. Porque daí une uma série de coisas, os 12 signos, os 10 planetas, os 22 caminhos da Cabala, uma série de informações que estão contidas nesses 22 números. Por isso que algumas pessoas têm números extremamente desafiadores, outros menos, mas todos são extremamente importantes. Perfeito. Acho que agora ficou mais claro para quem não conhece o que é a numerologia, né? E a relação também aí da astrologia com ela, né? Essa interferência com relação aí enfim, essa somatória toda, né? Que, como você falou, é bastante amplo. E como que você integra? Existe algum software específico que você use? E como que ele funciona? Eu tenho 2 programas, o Pegasus e o Vega Plus. Eu uso o Vega Plus ad eterno, quando ainda era disquete. Sabe disquete? Não é da sua época não, Bia, você é mais novinha. Disquete. Nós tínhamos o disquete, né? E agora aí depois virou CD, e agora é um programa que nós nos associamos a ele. Pagamos um valor X a cada semestre. E aí eu tenho todos os meus cadastros vinculados a esse programa. Então, ele é específico para o cálculo, e o examinador, o analista, o que vai transmitir as informações daquele cálculo. Então, eu tenho esse programa. E, na numerologia, eu desenvolvi há alguns anos que eu uso para uma determinada finalidade, mas ele tem outra finalidade também, que é um aplicativo chamado Códigos Numéricos Quânticos, CNQ, Leni Almeida, onde eu tenho no meu telefone, e eu, para ser mais rápida e mais dinâmica a coisa, e até mais preciso, para não errar, para não fazer um cálculo errado, eu utilizo colocando o nome da pessoa e automaticamente vão aparecer 3 números. E dentre esses 3 números, um deles é o resultado da numerologia do nome da pessoa.
e esse aplicativo, ele serve para você trabalhar algumas questões. Ele é gratuito, tá? Nossa, que legal. E ele serve para você trabalhar algumas questões. Eu fiz algumas formações e acabei incluindo nesse aplicativo um pouco dos conceitos da neurolinguística, da neurociência, da numerologia pitagórica, da homeostase quântica, né, da física quântica. E ele tem um fator muito interessante. Quando você coloca o seu nome, aparece lá o número de desativação, que é para você empacotar tudo aquilo que você não gosta, ou que você já viveu, ou as suas experiências que você não tem mais intenção de carregar nesse pacote. Aí tem o número de ativação, que é o processo oposto, né? Que são as afirmações. O desativação são os negativos, são as experiências danosas, vamos colocar assim. E o de ativação é aquilo que você afirma no seu cotidiano, também colocando no mesmo pacote. E tem um número menor, que chama-se global, que é aquele número que você pode memorizar mais rápido para situações específicas. Então, ele pode ser utilizado. Eu preciso renovar, inclusive, na Apple, que tem que renovar a cada 3 meses. Eu passei batido, mas ele está no iOS e ele está no Android. Gratuitamente. E aí, a partir dos softwares que você utiliza, além do que você faz com o trabalho de interpretação, lógico, né, e também da apresentação ali do tarô, como que você entrega isso para o cliente, para as pessoas que se atendem, no caso, né, com você? Tá. Esse estudo é feito dentro desses 3 pilares. Eu gravo toda a consulta, eu transfiro esta consulta para o e-mail da pessoa, que vai ficar com isso como um documento, e para que ela possa ouvir quando ela quiser, tirar as conclusões, cair a ficha, questionar isso e aquilo. E os gráficos, eu também envio por e-mail. Hoje, como nós estamos trabalhando muito via internet, eu fotografo o estudo numerológico e também mando, mas isso tudo já com o teor da interpretação dos 3 estudos, Bia. E você, por exemplo, quem está assistindo aqui, eu não posso sair de casa, você faz atendimento também à distância ou não? Há muito tempo, não é de hoje. Por exemplo, é muito legal assim, porque óbvio que o presencial ele é muito gostoso, porque o contato, eu sou muito sinestésica, eu sou muito, sabe, de abraçar. Inclusive, esses dias eu conversando, a gente fez uma conversa de WhatsApp com 4 pessoas. Eu falei, eu tô me sentindo muito chateada porque eu não posso abraçar as pessoas. Aí, uma dessas minha amiga, para de ser criança. Eu falei, mas eu preciso de abraço. Mas eu falo que a consulta online fica apenas faltando o abraço da chegada e da saída. Porque o contexto do estudo, ele não fica devendo. E eu já faço isso há muito tempo, na época só pelo Skype. Agora, graças a Deus, a gente tem uma gama de possibilidades, como a câmera do WhatsApp, o FaceTime, o próprio Skype e outros mecanismos que a tecnologia oferece. E aí, automaticamente, eu tenho os meus equipamentos. Um deles hoje é o celular, o meu computador, que fica na minha frente, quando eu já pego todos os dados do meu cliente e marcamos a hora. E isso eu atendo esses dias. Me surpreendi com uma cliente da Irlanda. Falei, mas eu nunca tive cliente na Irlanda. Porque, obviamente, o ser humano, em qualquer lugar do mundo, ele vive os anseios, os desejos, a vontade de aprender algo novo. E a minha
propaganda é exatamente essa, das pessoas me conhecerem um através de outro, que de outro, do outro, outro. É assim. Quem gosta, recomenda, né? Então é o famoso boca a boca. Esse daí Sim, sim. é infalível, né? Isso é infalível. É infalível Então, porque ele já vem carregado ou da confiança, ou de algum acontecimento legal. Eu sempre falo para as pessoas, o meu trabalho não é mágico. Ele não é ofertado para que aconteça num piscar de olhos as coisas que você deseja. Ele é um processo, é uma leitura que a gente sempre vai precisar fazer de nós mesmos, né? Eu até fico muito preocupada quando alguém vem até mim e diz, porque eu não tenho sorte no meu trabalho, porque eu tenho dedo podre no amor, porque as minhas amizades assim assado. Então, quando nós vamos, tanto no mapa quanto no nome, para entender onde está uma determinada experiência, aprendizado, alguma coisa que precisa ser ajustada, cabe à pessoa a fazer uma reflexão acerca daquilo que foi mostrado. perfeito. Né? E esse atendimento que você faz, ele é ao vivo? Assim, você faz, ou você faz o cálculo e depois você manda para a pessoa? Você vai Não, eu fazendo e enquanto gosto. isso você vai conversando, vai... Não, eu gosto, eu faço questão que tenhamos esse contato, como eu estou fazendo aqui com você, para perguntar, para não ficar dúvida, para não ter uma sensação de impessoalidade, mesmo que verdade. nós tenhamos essa distância, eu considero que ela é distância física, mas a energia, o propósito, ele é cumprido. Ele é definitivamente cumprido. Ó, a gente tem aí duas perguntas, tá? Eu vou, Sim. como a gente tem 10 minutos, eu vou dar prioridade para a segunda aqui, que está perguntando o seguinte. Amandinha de Lima. Qual a relação entre Aquário e Gêmeos? Olha, a relação é que são ambos signos de ar. E o que é a relação da energia do ar na nossa vida? É a inteligência, é a curiosidade, é a busca de conhecimento, é a necessidade de movimento. São dois signos bem diferentes, mesmo estando no mesmo elemento. Gêmeos tem uma regência de Mercúrio, que é a comunicação genuína, o desenvolvimento da palavra, do movimento, da liberdade. E o Aquário, ele está voltado, aliás, ele está à frente do tempo, nas tecnologias, na busca de conhecimento evolutivo. Então, esta relação um traz a comunicação, um traz a necessidade de verbalizar, de expressar conhecimento, de entender um pouco de cada coisa, de produzir ideias, possibilidades. É tanto que os Gêmeos, por natureza, ele é um signo que vai enveredar para atividades de comunicação, né? O Aquário, ele é um signo mais sociável, é um signo de trânsito livre em todos os núcleos, vamos colocar assim, e óbvio que fica muito simplório, vamos colocar, porque é bom lembrar, Bia, que todo mundo tem todos os signos, todo mundo tem todos os planetas. Quando nós falamos de um signo solar, nós falamos, vamos agora generalizar. Alguém seja escorpião, que normalmente as pessoas têm um certo preconceito por ser um bicho peçonhento, uma coisa meio que, né, a minha natureza é vingativa, não é? Porque o escorpião é um signo de água, e a água é a fluidez da vida. Você nasce num útero
né? Seu corpo tem tanto de água. Então, signos, o escorpião, ele é, sem dúvida nenhuma, um signo profundo, emocionalmente profundo. Então, em alguma área do teu mapa, esse escorpião vai estar. E é onde você vai usar todos os atributos, todos os aspectos regentes da energia de escorpião. Então, todos nós temos tudo. A gente tem aí só mais 5 minutinhos. Tem uma outra pergunta aqui, que eu achei bem bacana, mas a gente vai ter que abordar rapidinho, porque tem que dar tempo de você deixar seu contato para as pessoas te procurarem e pedirem aí, tirarem mais dúvidas, enfim, ou agendarem aí os atendimentos, que eu tenho certeza aí que tem muita gente interessada aí em saber qual é o seu mapa astrológico, numerológico, enfim. A Mary perguntou, essa coisa de alma gêmea existe ou é bobagem? Isso é uma concepção minha, e alma gêmea, no sentido amoroso, no sentido de casal, eu até tiro um pouco desse foco, tá? Porque uma alma gêmea pode ser o pai e o filho, podem ser dois amigos, podem ser alguém que te criou, que não são seus pais. Então, assim, alma gêmea, você pode incluir como almas afins, almas complementares. Mas alma gêmea, eu acho que foi muito uma literatura voltada para essa coisa de... Eu posso encontrar várias almas afinadas comigo e não necessariamente alguém que eu tenha o lado afetivo, o lado sexual, o lado da intimidade. Não. Particularmente, eu não incluo essa questão de alma gêmea entre homem e mulher. Você pode ter vários ou várias almas gêmeas na sua vida. Bacana. Leni, então eu queria que você deixasse aí os seus contatos para que, caso as pessoas que estejam nos assistindo aí tenham aí alguma dúvida remanescente, possam te procurar posteriormente. Com certeza, Bia. Então, as pessoas normalmente me encontram nas minhas redes sociais, no Facebook, a minha página também no Facebook, o próprio Instagram, Leni com Y, Almeida Oficial. E, se as pessoas quiserem, o telefone, pode ser? Claro, telefone pode. também? Por o 13, mim pode. Você que sabe. Não tem problema nenhum. Hoje é mais do que nunca, né? Imprescindível. 99146-6207. Estou à disposição. Perfeito. Ó, o pessoal está comentando aqui. Ajudou a matar as saudades. Obrigada pelas explicações. Sempre muito didática. Leni, essa daqui quem falou foi a Lígia M. Fiel. Leni, estou em Aracaju há 16 anos, mas não esqueço de você. Que lindo. Didi Guiar, arrasando como sempre, querida Leni. Então, eu queria agradecer a todos por terem... Ah, Lena, isso mesma. Você é minha irmã quase gêmea. Bonitinho. Eu queria agradecer, a gente tem 1 minutinho, então eu vou falar bem rápido. Queria agradecer a todos por terem participado, nos assistido, por nos acompanharem, e os seus comentários, a sua interação é o que nos motiva a continuar. Queria agradecer novamente a Leni por ter topado participar desse desafio, que foi essa entrevista aqui online, digital, né? E queria parabenizar você pelo seu trabalho também, que eu adoro, sou sua fã. E queria informar a todos que essa entrevista será, então, gravada e posteriormente publicada no YouTube. Caso você entrou agora e não conseguiu assistir inteiro, entra lá no nosso canal, é Beatriz Mint, e em breve estará disponível esse vídeo na íntegra no YouTube para você. Inscreva-se no canal. E nas nossas páginas também, né, Bia? Isso, e nas nossas páginas também. Legal, legal. Das novidades. Gratidão. Beijo a todos e calma na alma.